O alarme toca, aquele barulho irritante que você odeia. Você abre o olho, olha para o celular, vê que são 6 da manhã e a primeira coisa que você faz é apertar o botão soneca. Mais 10 minutinhos, só mais 10. Você volta a fechar os olhos, achando que vai descansar um pouquinho mais, que vai acordar melhor depois. O alarme toca de novo. Você aperta a soneca outra vez, e de novo, até que finalmente, depois de 3 ou 4 vezes, você levanta. E aí vem a surpresa. Você se sente pior do que quando o primeiro alarme tocou. A cabeça está pesada, o corpo está mole, você tem aquela sensação de estar dopado, como se tivesse tomado um remédio forte, e você passa as próximas horas se arrastando, tentando acordar de verdade. E você pensa, mas eu dormi mais uns 30 minutos, por que eu tô tão mal? Deixa eu te contar uma verdade que a neurociência já provou, mas que ninguém te explica direito. Aqueles 10 minutinhos extras não estão te dando descanso, estão fragmentando o seu cérebro, estão criando o que os cientistas chamam de inércia do sono. E isso vai te deixar cansado pelas próximas 4 horas. Não importa quanto café você tome. Mas fica comigo porque o que eu vou te explicar agora vai mudar completamente como você acorda de manhã. Bem-vindo ao canal Bem Facinho. Aqui a gente facilita o que é complicado. E se você aperta a soneca todo dia e acorda pior do que deveria, já deixa o like aí. Então, antes de te falar a solução, você precisa entender o que está acontecendo no seu cérebro quando você aperta aquele botão. E olha, não é o que você imagina. Muita gente pensa, são só 10 minutos, não faz diferença. Faz, e muita, porque o sono funciona em ciclos de aproximadamente 90 minutos cada. Durante esses ciclos, você passa por estágios diferentes, sono leve, sono profundo, sono REM, onde você sonha, e cada estágio tem uma função específica. No final de cada ciclo, seu cérebro sobe naturalmente para o sono leve, que é quando é mais fácil acordar. Por isso que quando você acorda naturalmente sem alarme, você normalmente se sente bem, porque você acordou no fim de um ciclo. Agora, quando o alarme toca e você aperta a soneca, aqui está o problema. Seu cérebro entende que ainda dá para dormir mais, então ele começa um novo ciclo de sono. Ele prepara o corpo para entrar em sono profundo de novo, para completar mais 90 minutos de descanso. Só que 10 minutos depois, o alarme toca de novo. E aí você interrompe esse ciclo logo no começo. Você está literalmente arrancando o cérebro do processo de entrar em sono profundo. É como se você estivesse começando a descer uma escada e alguém te puxasse de volta depois do segundo degrau. Seu corpo fica confuso. Ele não sabe se está dormindo ou acordando. E essa confusão gera a inércia do sono. Inércia do sono é aquela sensação de estar meio acordado, meio dormindo, dopado, sem conseguir funcionar direito. E estudos mostram que isso pode durar até 4 horas. 4 horas. Então, quando você aperta a soneca 3 vezes para ganhar 30 minutos extras de sono fragmentado, você está, na verdade, se condenando a passar metade do dia funcionando no modo zumbi. Não vale a pena. Esses 30 minutos divididos em pedacinhos são infinitamente piores do que simplesmente levantar no primeiro alarme. Porque quando você levanta no primeiro alarme, mesmo que você ainda esteja com sono, seu cérebro não entrou em confusão. Ele sabe que o sono acabou. Ele produz cortisol, que é o hormônio que te deixa alerta, ele para de produzir melatonina, ele ativa o corpo. E em 20, 30 minutos você já está funcionando. Mas quando você fica apertando soneca, você sabota esse processo natural. Você fica preso num limbo entre dormir e acordar. E aí demora muito mais tempo para você realmente ficar desperto. E tem outro problema que ninguém fala. Quando você vira refém do botão soneca, você destrói a relação do seu corpo com o alarme. Sabe aquela coisa de acordar alguns minutos antes do alarme tocar? Isso acontece porque o corpo aprende o padrão. Ele sabe que todo dia, no mesmo horário, você acorda. Então ele prepara o organismo antes, mas quando você fica apertando soneca, esse padrão quebra. O corpo não sabe mais a que horas você vai levantar de verdade, então ele para de se preparar. E aí você depende cada vez mais do alarme e cada vez mais do soneca. Vira um ciclo vicioso. Quanto mais você usa, pior fica acordar. Quanto pior fica acordar, mais você usa. Eu fiquei preso nesse ciclo por anos. Eu chegava a colocar 3 alarmes diferentes porque sabia que ia apertar soneca em todos, e mesmo assim eu acordava péssimo todo dia, até que entendi que o problema não era eu precisar dormir mais, era eu estar sabotando o próprio sono. Então aqui vai a solução. E olha, é simples, mas não é fácil. A regra dos 5 segundos. Quando o alarme tocar, você conta 5, 4, 3, 2, 1. E no 1 você levanta, sem pensar, sem negociar com você mesmo, sem aquele papo de só mais um pouquinho. 5, 4, 3, 2,
1, levanta. E assim que você levanta, vai direto para o banheiro e joga água fria no rosto. Água bem fria. Isso dá um choque no sistema e corta qualquer resquício de sonolência. Seu corpo entende na hora que o sono acabou. E aí você segue com o dia. Nas primeiras vezes vai ser horrível. Você vai odiar, vai sentir vontade de voltar para a cama. Mas aguenta, porque depois de 3, 4 dias fazendo isso, seu corpo se adapta. Você para de sentir aquela agonia de levantar. E o melhor de tudo, você acorda se sentindo muito melhor do que quando ficava apertando soneca. Porque você não fragmentou o sono, você não criou inércia, você simplesmente acordou no horário certo e deixou o corpo fazer o trabalho dele. E tem um truque extra que ajuda muito. Coloca o alarme longe da cama. Se o celular está na mesinha do lado, é fácil demais apertar soneca sem nem abrir os olhos direito, mas se você precisa levantar para desligar o alarme, pronto, você já está de pé. E quando você já está de pé, é muito mais fácil não voltar para a cama. Eu faço isso. Meu alarme fica do outro lado do quarto. Quando ele toca, eu sou obrigado a levantar. E aí, já que eu levantei, eu vou direto para o banheiro. Se eu deixasse o celular do lado da cama, eu ia apertar soneca sem nem perceber. Mas como eu preciso levantar, o esforço de voltar para a cama é maior que o esforço de continuar acordado. Parece besteira, mas funciona. E olha, tem gente que fala, mas eu realmente preciso de mais sono, não é preguiça. Eu entendo. Se você realmente está dormindo pouco, a solução não é apertar soneca. A solução é dormir mais cedo, porque esses 10 minutinhos fragmentados não vão te dar o descanso que você precisa. Eles só vão te deixar pior. Se você precisa acordar às 6, mas só consegue dormir à meia-noite, você tem duas opções. Ou você aceita que vai dormir 6 horas e otimiza esse tempo dormindo direito, sem interrupção, ou você muda a rotina para conseguir dormir mais cedo. Mas ficar apertando soneca não resolve, só piora. Agora deixa eu te falar uma coisa que mudou minha perspectiva. Quando você levanta no primeiro alarme, você começa o dia no controle. Você não começou negociando com você mesmo, se enganando, adiando. Você tomou uma decisão e executou. Isso dá um tom completamente diferente para o resto do dia. Você se sente mais disciplinado, mais no comando. E isso não é papo motivacional vazio. É real, porque a primeira decisão do dia define o padrão. Se a primeira coisa que você faz é ceder, adiar, procrastinar, seu cérebro entende que esse é o tom do dia. Mas se a primeira coisa que você faz é agir, mesmo sendo difícil, você cria momentum, e momentum te carrega. Então, resumindo tudo aqui, o botão soneca não te dá descanso. Ele fragmenta o sono, cria inércia que dura horas e te faz acordar pior do que se você tivesse levantado no primeiro alarme. A solução? Regra dos 5 segundos. Alarme toca, você conta 5, 4, 3, 2, 1, levanta. Vai direto para o banheiro, joga água fria no rosto. E coloca o alarme longe da cama para você ser obrigado a levantar. Faz isso por uma semana e você vai perceber que acordar fica mais fácil e que você tem muito mais energia de manhã. Não é sobre dormir mais 10 minutos, é sobre dormir certo e acordar de verdade. Agora me conta, você aperta a soneca quantas vezes de manhã? 1, 2, 5? Comenta aí embaixo com sinceridade, porque eu sei que tem gente que coloca até 5 alarmes. E se esse vídeo te fez perceber que você está sabotando o próprio sono, deixa o like e se inscreve no canal, porque eu trago conteúdo toda semana que resolve problemas reais do dia a dia. E olha, se você conseguiu parar de usar o soneca, mas ainda acorda cansado, pode ser que o problema esteja acontecendo o que você come antes de dormir. No próximo vídeo, eu vou te mostrar os alimentos que você está comendo e estão destruindo a qualidade do sono, e o que fazer para resolver isso. Não perde, clica ali e bora para o próximo vídeo.